Quando o Carlos me convidou para falar sobre o Imagens e Vozes de Esperança, eu senti que eu deveria fazer um pouco isso que o Irad acabou de nos dar a dica, que eu deveria sair do pedestal, que eu não deveria me propor a falar de comunicação, uma vez que eu não sou uma comunicadora oficial de fazer parte desse campo, não é, da comunicação, embora eu acho que todos nós sejamos esses comunicadores. E eu convidei a Cristina para poder vir e compartilhar conosco, ela que tem sido uma das bandeiras maiores, não apenas do projeto Imagens e Vozes de Esperança, mas toda a vida dela, todo o currículo profissional e o próprio comportamento dela tem mostrado isso. Hoje a Cris é a representante aqui no Brasil da plataforma do Mercado Ético, já foi apontada 2 vezes como a maior comunicadora feminina entre as mulheres aqui no nosso país. Ela é a presidente do grupo Full Jazz de Comunicação e tantas outras coisas que a gente poderia estar mencionando, mas, mais do que tudo, eu vejo nela essa mulher sensível, que vive e que procura, através dos valores humanos, harmonizar tudo aquilo que ela pensa, que ela acredita, com a profissão dela. Muitas vezes, inclusive, tendo que fazer sacrifícios e cortes financeiros quando ela não aceita trabalhar com uma empresa, um cliente que não esteja dentro dos princípios da empresa dela. Cris, então vou te chamar para que você possa fazer a apresentação. E nós estamos aqui felizes que tem um grupo de pessoas que já vem trabalhando também dentro desse projeto Imagens e Vozes de Esperança, a Oriana, do IPAS, que é essa amiga também de longo tempo, a Raquel Arnon, do Ponte a Ponte, que está aqui com a gente, a Vanessa Ruiz, que está entrevistando, a Paula Ribas, então, mais a Belize, que é uma companheira nova. Então, sintam-se à vontade também a procurar essas pessoas para saber mais. Obrigada. Obrigada, querida Luciana, grande mestra. Boa tarde a todos vocês. Acho que eu vou pegar esse outro microfone, vai ficar mais fácil. Boa tarde a todos. É uma honra muito, muito grande para mim estar aqui, porque, como aprendiz, eu falar para educadores do porte, dos que estão aqui nessa sala, é realmente uma honraria. O que a gente vai procurar fazer é mostrar por que é tão crucial transformarmos o ambiente midiático. Por que eu me sinto inteiramente comprometida com o movimento Imagens e Vozes de Esperança. Queria primeiro convidar vocês todos a anotarem o site, tanto nacional como internacional, o ive.org.br, e o internacional é isso aí em inglês, então IVOH, Images and Voices of Hope.org. O fato de saber que não estamos sozinhos, como acabamos de ouvir, nos nutre muito. O setor de comunicação, das comunicações, ele trabalha com o todo e é muito lotado de seres humanos muito solitários. Cada um no seu gueto, cada um no seu esforço, no seu trabalho, tentando falar com todos. Então, por que é tão crucial transformar a mídia? O Irad acabou de dizer assim, olha, a tentativa de falar em massa não funcionou. Mobilizar em massa. E eu entendo o que você está dizendo. Eu concordo com você. Quando a gente quer falar com o todo, a gente não fala com ninguém. Porque, embora tão sabiamente Plotino tenha
sintetizado, que o uno está no todo, o todo está no uno, é com o uno que a gente fala quando a gente quer falar com o todo. O movimento é de um para um, e do todo em cada um. Então, quando a gente fala de mídia de massa, por exemplo, hoje a gente tem inúmeros estudos de caso em que grandes marcas globais dizem assim: nós vamos usar uma linguagem global. E aí elas investem milhões e milhões e centenas de milhões em processos chamados de comunicação de massa para obter resultados muitas vezes pífios. Pífios. E por que que isto acontece? Porque a linguagem global, entre aspas, é uma linguagem que fala com todos e não conversa com ninguém. Mas é possível falar com todos ao mesmo tempo? Com certeza, é inteiramente necessário e possível. Quando? Quando a gente faz a linguagem, quando a gente usa a linguagem universal. Não a global, a universal. E qual que é a linguagem universal? É aquela que fala profundamente com um. Se ela falar profundamente com um, eu falei com todos. Então, estou aqui passando. Agora veio. Quando a gente fala do modelo vigente, seja o modelo econômico, social, corporativo, aqui é Padre Nosso para todos nós que estamos aqui, porque todos nós somos estudiosos e conscientes do que está acontecendo com esse modelo implodido. O primeiro problema desse modelo do ponto de vista da comunicação, como eixo central da nossa conversa aqui, é que ele aniquila a autoapreciação. Na educação, não preciso falar nada, posso pular essa parte, né? Ela não é voltada à autoapreciação. Desde o lançamento desse evento maravilhoso, no dia do lançamento, em que estavam aqui os grandes mestres, inclusive sendo homenageados, a gente sentiu a diferença que faz um grande mestre que é apreciativo do que é o ser humano. A sociedade de consumo, obviamente, nos leva a abrir mão da nossa autoapreciação. Ela é feita para nos tornar não apreciadores daquilo que nós somos. Porque, quando eu não sei quem eu sou, eu me encho de penduricalhos que digam quem eu sou. Eu preciso do carro, da grife, do sapato, da mulher do meu lado, que seja a simbologia. Eu preciso de tantas coisas. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso, olha, gente, de quase nada. Nós sabemos disso. A mídia virou o quê? Um império de estereótipo. Eu ainda sou do tempo que existia aquela máquina chamada clichê, viu, gente? Numa outra encarnação, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha 17 anos, a gente criava alguma coisa para a mídia e ela ia para uma máquina chamada clichê, né? Então, o estereótipo é isso. Tinha lá o estereótipo. Plom, 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 e iam saindo, né? Jornais e tal. Puxa, ainda bem que tem o Alan aqui olhando para mim como se você também estivesse lá, né, Alan? Bom, então, a mídia é um verdadeiro império de fazer o plan, 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 plan com esta máquina totalmente em fora de uso, só encontrável em museus, mas a máquina continua operando, não é? Por quê? Porque se eu não estou interessada em você, então, como eu desenho um ser humano? Se eu não estou, de fato, interessada em ninguém aqui nessa sala, e vocês pedirem para eu definir um ser humano, eu vou precisar criar um que não existe. E esse um não é de verdade. No mundo da profissão, a gente inventou um conceito de sucesso, e a mídia é um grande devastador, turbinador daquele modelo de sucesso que é absolutamente esquizofrênico. Então, nos processos midiáticos, seja nas novelas, nos programas de auditório, na propaganda, no jornal, quando a gente fala de sucesso ou retrata o sucesso, ele sai daquela máquina que fazia plan, plan, plan.
ele mostra seres humanos, se for homem, evidentemente, ele tem que ter uma cara de executivo. Como se fazer sucesso significasse ser executivo. Eu imagino que para um professor, para um educador, fazer sucesso, o que é o sucesso para um educador? É sentir que o seu trabalho gerou indivíduos, contribuiu, não é gerou, contribuiu para a formação de indivíduos que têm curiosidade por aprender, que têm prazer de expandir sua própria consciência, que têm vontade de trazer o conhecimento para dentro de si, para uso do bem de todos. Eu imagino que o sucesso de um professor é entender que os alunos estão motivados, querendo mais, com interesses interessantes. Né? Interesses interessantes. Porque hoje a gente fala de interesse tão desinteressante na cabeça, muitas vezes, das crianças e dos jovens, plantados esses, entre aspas, interesses, por processos midiáticos. Meu pai era um grande cirurgião. O sucesso para ele, que era um homem que viveu com grande humildade, dificuldade financeira, sucesso para ele era salvar vidas. Só sucesso. É chegar em casa 3 noites sem dormir, sem ter tempo para descansar, sem ter tempo para comer, e falar, olha, conseguimos, salvamos. Isso é sucesso. Ele não usava terno, gravata, nem andava nos jatinhos particulares. Então, esta imagem profissional, quer dizer, esse conceito de sucesso é outro paradigma que saiu da famosa máquina dos estereótipos. Isso gera uma autopercepção nossa, uma autopercepção controlada por fatores fictícios, óbvio. Né? Padrões, valores fictícios. O setor de comunicações, ele é um espelho da disfunção corporativa e social. Por que ele é espelho e eu pus corporativa na frente? Porque, obviamente, especialmente em países como o nosso, a mídia é inteiramente financiada por corporações. Então, as corporações querem que o espelho seja o espelho que elas desejam para a chamada sociedade de consumo. E o que as corporações, em geral, eu não quero generalizar, porque estão surgindo fatos imensamente positivos e novos no mundo corporativo. A média, o que é do mundo corporativo? Ela precisa do chamado consumidor. Olha que palavra mais absurda. Consumidor é uma coisa que consome, é isso? Então, ela precisa de pessoas anestesiadas, que não têm autoapreciação nenhuma, que precisam de parafernálias para tentar encontrar a sua própria identidade. O descolamento está aí. A nossa inteireza fica jogada fora. Quando eu montei essa palestra aqui, eu tinha passado numa banca de jornal, e tinha falecido Elizabeth Taylor naquela fase, e eu ia fazer essa palestra num evento enorme lá em BH, chamado Sustentar. E aí, eu tive essa curiosidade, eu falei, como eu trabalho muito com mídia, não obrigatoriamente impressa, eu falei, eu vou pegar uma banca de jornal, capa de revista. Né? E lá estava assim, na Isto É, o terror chega à escola, aquele menino que de tão abusado foi naquela escola no Rio de Janeiro, tinham colocado até a cabeça dele dentro de um sanitário e soltado a descarga, ele, enlouquecido, foi lá e matou um monte de gente, e aí se matou. Então, o terror chega à escola. Será que é o terror que está chegando à escola? Porque nessa matéria se levantava até a possibilidade dele estar ligado a movimentos terroristas. Então, não é o terror que chega à escola. Dentro da escola estão acontecendo coisas aterrorizantes, capazes de enlouquecer pessoas, numa sociedade que não consegue conter a loucura que está em casa, que está no trabalho dos pais e que, obviamente, é transferida para os filhos. Aí estava acontecendo o príncipe e a plebeia que estavam se casando. E foi o casamento do milênio, não sei se vocês sabiam disso, porque o milênio parece que começou outro dia, mas já é o do milênio. Qualquer coisa que vier acontecer nos próximos 900 e poucos anos, esqueçam, porque o casamento do milênio aconteceu já. Tá?
Então, todo mundo, o interesse de todos nós é decorar modelo de roupa, o que disse, o que não disse, e assim por diante. Mas ali também tinha a Elizabeth Taylor, que tinha acabado de falecer, e ali tinha um subtítulo, A Mulher que Viveu e Amou como Nenhuma Outra. Se algum de nós aqui acha que ama, esqueça. Ela amou como nenhuma outra, ela viveu, ela amou mais. Ninguém amou como Elizabeth Taylor. Entendeu? Não adianta. Se você casou 4 vezes, eu casei também algumas, esqueça porque ela casou 12. Eu não tenho. É outro. Ela é melhor. Na Exame, aparecia a CEO das lojas pernambucanas, desculpa, das lojas americanas, estava em guerra com o consumidor. E, na Super Interessante, fala do perfil do psicopata extremamente adequado aos altos cargos executivos. Cada vez mais essa configuração de grande afinidade entre CEOs e psicopatas. Muito bem. Na propaganda, o espelho se repete. As mensagens, muitas vezes, inúmeras, majoritariamente, são disfuncionais. Tá? Então, desculpa, sorry. A propaganda usa a sedução como seu grande... É o core da propaganda. Né? Então, a marca é o sujeito, o cliente ou o chamado consumidor é um objeto. Então, a assimetria é total. Né? Eu dito para você, das formas mais hábeis possíveis e talentosas, como é que você, meu objeto, deve se sentir e o que você precisa fazer para se sentir melhor. É sedução mesmo. Na mídia, de maneira macro, eu não estou sob o poder da sedução, eu estou sob o poder da abdução anestésica, em geral. Então, o movimento Imagens e Vozes de Esperança começou porque a Judy Rogers, essa mulher brilhantíssima, um dia resolveu reunir 400 jornalistas em Nova York, na época do Natal, para perguntar como eles se sentiam, e eles se sentiam, assim, no auge da frustração. Por quê? Porque eles estavam anestesiando pessoas. Eles não estavam conseguindo, de fato, contar tudo o que eles queriam, mostrar, narrar a história contemporânea com todos os tons que ela tem. Não estavam conseguindo. Por quê? Porque, obviamente, estão manipulados por um sistema econômico que não quer que a pessoa, o ser, tenha acesso a todo esse caleidoscópico divino, que é a possibilidade da vida. Então, quando a mídia destrói, ela realmente mostra uma paixão pelas sombras. A gente está cansado de ver a predominância de tragédia e vulgaridade. Eu comecei até a achar que televisão significa TV, tragédia e vulgaridade. Né? Porque a predominância é muito grande. Né? Essa paixão pelas sombras não está sozinha. Ela vai nos vulgarizando, ela vai banalizando sentimentos que deveriam ter uma profundidade muito maior. Opa, onde é que eu aponto aqui? Isso instala uma doença na tela mental das audiências. Isso instala doenças. O ser fica cindido, fica desconectado de si. Eu devo apontar lá? Aponto lá. Não, ele está falando para apontar lá. Tá. Quando eu começo a fazer essa instalação nas telas mentais, eu provoco esquizofrenia. Eu separo o ser de si. Então, se eu não tiver a grife, eu não sou bacana. Se eu não tenho o último modelo da Barbie, eu não tenho brinquedo, porque o último modelo eu não tenho, a minha amiguinha já tem. Se eu não tiver o carro que me faz parecer um garanhão, as mulheres não vão me querer. E assim a coisa vai. Mas a mídia tem um incrível poder de reconstrução. E é para isto que nós estamos unidos ao redor desse movimento gigante, maravilhoso, que é o Imagens e Vozes de Esperança. Porque, obviamente, a moeda tem sempre os dois lados. A mídia hoje tem um papel gigante na educação do mundo. Não adianta a gente querer que não.
Né? Crianças, jovens, adultos e todos nós, passamos não sei quantas horas por dia consumindo mídia. É a mídia na internet, é a mídia na televisão, a mídia não sei aonde, é mídia, 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 mídia. E cada um de nós é uma mídia. Por quê? Porque o uno está no todo e o todo está no um. Quando a gente usa esse poder de reconstrução, como indivíduos, ou como coletividades, ou como mecanismos de comunicação, a mídia pode resgatar a autoestima das pessoas. Ela pode resgatar raízes culturais, os valores pelos quais vale a pena viver. Outro dia eu estava lembrando das novelas, né? A gente teve Roque Santeiro, teve Rei do Gado, teve novelas incríveis, com temáticas muito interessantes, que iam buscar, teve Pantanal, não é? Que iam buscar raízes da cultura brasileira. Então tinha humor, tinha choro, tinha família, tinha de tudo que tem que ter para você criar o chamado drama, né? Como a gente fala na nossa linguagem técnica, mesmo uma comédia tem que ter a questão do conflito inserido. Mas e hoje? Eu pego as 3 últimas, 4 últimas ou mais novelas do maior veículo de comunicação do país, no horário nobre, e em todas elas a personagem central é um psicopata. Em todas, sem exceção, todas essas novelas do horário nobre, onde estão as criancinhas sentadinhas ali. Elas estão sentadinhas ali, e a Aline pega o rapaz e enfia a faca e voa aquele monte de sangue. É fop, 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 e a criançada assistindo. A psicopata em plena atuação. Não importa se depois, no último capítulo, todos serão redimidos. Os maus serão presos ou mortos, e os bons... Desculpa, eu estou 1 ano e meio vendo essa loucura. E você vai querer me salvar em um capítulo? Não, querido, já foi. A minha tela mental já ficou doente. A missão educacional da mídia é gigante. Eu estava dando uma entrevista para o Ives Gandra, e ele falou assim, pegou a Constituição e falou, é obrigação. É obrigação, está na Constituição brasileira. Do mesmo jeito, Figueiró, que tem o artigo sobre a questão da criança, da infância, a proteção, tem o artigo que fala da obrigatoriedade do uso dos espaços midiáticos como espaços para a educação, a expansão da consciência, a vivência da cidadania. E sabe o que está acontecendo, por exemplo, no meu setor? Toda vez que alguém começa a abrir, a expandir os horizontes da sua consciência, ele começa a ser rotulado de politicamente correto. O politicamente correto, eu que trabalhei muito, também dentro dos Estados Unidos, é o cerceamento absoluto do ser. É uma lista que você vai ticando. Tum, 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 tum. Isso não é a liberdade, isso não é a verdadeira ética. Politicamente correto é um assunto. Expansão da consciência é outro assunto. Em que eu vou atuar para o bem de todos e com respeito a todos, porque eu me sinto com vontade de fazer isto, porque isto já está em mim. Não porque me passaram um monte de regrinhas, senão eu serei preso ou processado. Essa vivência, ela precisa ser expandida através de processos criativos. Porém, hoje, olha a loucura, do mesmo jeito que o jornalista é treinado dentro das redações para acreditar que se sangra, lidera, que é o famoso o lead, né? Quem for jornalista aqui sabendo o que eu estou falando, né? Que é if it bleeds, it leads. Né? Do mesmo modo que essa coisa louca foi plantada na mente do jornalismo, também foi plantada na mente dos criadores de novelas, propagandas, programas e outras variedades e tal, que se não tiver muita safadeza, muita sacanagem, desculpa a expressão, muita vulgaridade e assim por diante, não vai liderar. O povão quer aquilo. Então, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, que quem estava lá na televisão tocando música era o Chico Buarque, era o Caetano, era o Tom Jobim, não é assim? Era o Toquinho, era o Vinícius de Moraes. E eu falo, o povão todo queria eles. Os queria, queridos professores. O povão todo queria. Quem disse que o povo não tem bom gosto? Quem disse que o povo não gosta de talento? Quem disse que o povo não quer expansão da consciência? Então, criou-se a mais perigosa esquizofrenia, que nós precisamos salvar
disto a mídia. Criou-se a sensação louca e cindida de que, se eu sou muito criativo, como os criativos somos irreverentes por natureza, então, se eu sou muito criativo, eu não posso ter ética, porque a ética é um cerceamento da minha capacidade de ser irreverente e de romper com padrões. Verdade? Não, mentira. Sofisma barato, ridículo, vagabundo. Sofisma de quinta categoria. A criação de novas imagens de esperança e de protagonismo na tela mental das audiências. Repito aqui os sites do IVE. A mídia, quando ela atua no seu verdadeiro papel, ela faz isto. Ela cria. Todos nós, a nossa mente é uma tela. Ora, se eu pus naquela tela, ou se eu pus nesta tela, o que eu estou pondo na tela que é cada um de vocês? A mente de cada um. O ser humano se reconectando consigo e com o universo. Se eu me reconectei comigo, eu já estou conectada com tudo e com todos. Nesse caos que todos nós estamos vivendo, que é saudável, é histórico, é instigante, liderar no caos é um dos grandes desafios da nossa década, da nossa era. Para isso, nós precisamos ter, como diz o Ken O'Donnell, coordenador da Brahma Kumaris para a América Latina, um grande estrategista. Ele foi dar uma palestra na Full Jazz, nunca mais esqueci. Ele falou, para a gente liderar no caos, nós precisamos de um pomo, que é um senso de identidade. Ora, se a mídia está tirando de mim a possibilidade de entender quem eu sou, então eu já não vou conseguir jamais liderar nem a minha própria vida, nem projeto algum. Primeiro eu preciso entender qual é a minha identidade. Se eu entendo quem eu sou, eu posso ter um senso de propósito. Se não, nem adianta, nem tenho. E se eu tenho um claro senso de propósito, eu tenho um claro senso de para onde eu quero conduzir a minha vida. Como dona absoluta do meu leme. No Grupo Full Jazz, vocês podem imaginar o que é pensar tudo isso que a gente pensa e sentir e agir dentro deste paradigma no mundo, por exemplo, das agências de propaganda. É uma coisa estranha, é um bicho difícil de ler, o Grupo Full Jazz. Ninguém entende bem o que é isso, o que deu nela. Será que baixou a Madre Teresa? Já me falaram que eu era uma virgem naquela casa onde não entram as virgens, né? Meu marido ficou bastante ofendido, mas, enfim, né? Ele falou, quem disse que ela é virgem aqui? Né? Bom, então, a cultura do Grupo Full Jazz e as suas atividades irmãs. A gente percebeu que, para reforçar uma cultura de coerência, nós precisávamos criar mecanismos para nos alimentarmos a nós mesmos e, com isso, conseguir espargir esta visão, esse sentimento. O IVE, como diz bem a Luciana, não só a gente abraçou, a gente teve o prazer até de fazer o primeiro site, né, Luciana? De participar de encontros internacionais. Quer dizer, para nós é fundamental fazer parte desta rede. Fundamental. Isso nos alimenta. Em 2010, eu me juntei com alguns grandes empresários aí brasileiros, pessoas que a gente acabou conhecendo, não nesse papel do empresário, mas sim como seres humanos maravilhosos que são, para a gente conversar sobre legado pessoal. E dessa conversa surgiu esse movimento do qual nós fazemos parte, somos cofundadores, que é o Shift. Queria convidar todos vocês a visitarem essa mídia, que é shift.org.br. Tem muita coisa linda na mídia, gente. Muita coisa linda. O mercado ético, como a Luciana mencionou, é hoje provavelmente, aqui está o Alan, que conhece muito as mídias voltadas às causas da sustentabilidade, ele é provavelmente o maior portal
do mundo sobre sustentabilidade. Essa palavra tão vulgarizada também. Sustentabilidade nos eixos mais profundos de abertura de inovação e novas visões, inclusive para educadores. A gente recebe muito no mercado ético esse feedback do mundo acadêmico, dizendo, inclusive como a gente tem área lá de jovens líderes, a gente recebe também de professores de outras áreas, não do mundo acadêmico, que trabalham com adolescentes, dizendo, olha, eu atualmente estou fazendo o seguinte, em vez de montar uma aula, eu abro na área do mercado ético que vai interessar para a aula de hoje. E isso gera muito debate, muito conteúdo inovador. Programas para TV e rádio, a gente vem criando, fizemos para a Band, para a HSM Management TV, para a TV Climatempo, quando ela estava, inclusive, na Sky, agora acabou de sair da Sky, para a Rádio CBN, nós fizemos mais de 200 boletins, e hoje, no próprio portal Mercado Ético, a gente tem a TV Mercado Ético. Então, o que a gente acredita é que fazer mídia, quando você está à frente de um grupo de comunicação, você tem que ir buscando novas brechas, buscando áreas que têm a ver com jornalismo, buscando áreas que têm a ver com pura inspiração. Está aqui a Rosa Alegria, que é quem conduz, junto com a Aline Alegria, que é filha dela, que é uma legítima herdeira, né? A mulher que é um ícone do conhecimento de tendências do futuro no Brasil. Ela é a construtora do site do Shift, por exemplo. O Mercado Ético, ano passado, ganhou o veículo do ano, né, Alan? Na área de sustentabilidade, no prêmio HSBC de jornalismo. Ou seja, a gente está procurando sair desse mundinho do chamado branding para entender o que é usar a mídia para ser um espelho daquilo que nós estamos tentando ser em nós, dentro da glândula timo. Uma imagem e uma voz de esperança. Muito obrigada.